Olá pessoal, aqui é o professor Vitor e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como realizar a construção do sinal clock que pode ser utilizado em circuitos sequenciais. Nesse vídeo nós vamos utilizar o gerador de funções da Agilent modelo 33210A, que está sendo mostrado aqui agora para vocês. Então o primeiro passo é vocês ligarem o dispositivo, que vocês vão clicar nesse botão aqui. Quando vocês clicam, por padrão, ele já configura, tá, o sinal do tipo senoidal. Nesses 4 primeiros casos aqui, nós vamos definir o tipo de sinal. Então agora ele está como seno, aqui um sinal quadrático, aqui um sinal do tipo rampa e aqui apenas um pulso. No nosso caso, nesse vídeo, como nós queremos construir o sinal clock, nós vamos selecionar essa opção aqui, tá? Nós queremos realizar um sinal quadrático. A primeira opção das 4 que aparecem aqui é para nós definirmos qual é a frequência do sinal. E essa frequência vai depender justamente do sinal que você quer no seu dispositivo. Então, nesse caso, eu vou utilizar uma frequência de 1 Hz, tá? Então, para vocês irem modificando, vocês podem apenas ir rolando, tá? Essa configuração aqui. E ele vai modificando qual é o valor da frequência. Então, nesse caso, eu vou modificando aqui até que ele vai chegar no valor desejado, tá? No caso, 1 Hz. Mas lembrando que vocês podem colocar qualquer configuração que vocês precisem no seu circuito. Essa segunda opção vai falar qual é a amplitude do sinal que você quer gerar. E existem duas formas da gente conseguir configurar. O sinal clock, ele geralmente tem que ter, né, ele vai variar de 0 volts até 5 volts. Então, eu posso definir tanto a amplitude quanto qual é o nível máximo e mínimo. Então, primeiro eu vou colocar o nível máximo e level mínimo, tá? Se vocês apertarem aqui de novo, vai para a segunda configuração, que tem High Level, tá? Que seria o nível máximo. O nível máximo eu quero que seja 5 volts. Então, aqui ele está 50 milivolts. Eu vou aumentar isso aqui, de forma que ele vai ficar 5 volts. 5 volts, esse é o nível máximo. Agora, se eu clicar nesse outro, tem qual é o valor mínimo. O valor mínimo eu quero que seja 0 volts. Então, vou colocar aqui 0 volts. Tá? Então, com isso, nós já configuramos o valor mínimo e o valor máximo. Se nós clicarmos aqui novamente, tá? É uma outra forma da gente representar a amplitude desse sinal, que nesse caso é o offset. E aqui, qual é a amplitude máxima? A amplitude máxima não, a amplitude total. Nesse caso é de 5 VPP, ou seja, 5 volts pico a pico, do valor máximo até o valor mínimo. E isso com um offset de 2.5 VDC. Tá? Essa é uma outra representação que apareceu porque nós construímos o sinal dessa forma, onde o valor mínimo é 0 volts e o valor máximo é 5 volts. Nessa última configuração, a gente vai inserir qual é o Duty Cycle do nosso sinal. E no sinal clock nós já vimos, né, que é um Duty Cycle de 50%, que já está configurado. Então, com isso, nós configuramos o nosso sinal. Com essas configurações, vai representar o sinal clock. Para finalizar, nós podemos clicar nesse botão aqui, o Graph, que ele vai mostrar como está a configuração do meu circuito. Tá? Do meu circuito não, do meu sinal. Então, a gente consegue ver aqui 50% do Duty Cycle, frequência de 1 Hz, o valor máximo é 5 volts, o valor mínimo 0 volts. Além disso, essa distância entre o valor máximo e o valor mínimo é 5 volts. Uma vez que ele está da forma adequada, vocês podem clicar nesse botão aqui, Output, que vai permitir a saída desse sinal através desse cabo aqui. Então, eu vou clicar nesse botão e agora eu já estou conseguindo reproduzir na saída esse sinal que eu acabei especificando. Agora, vamos pegar esse sinal e vamos conectar com o osciloscópio para ver qual é o formato desse sinal, para ver se realmente está representando o nosso clock. Bem, pessoal, então aqui nós temos o nosso osciloscópio que está conectado com a saída do gerador de funções e conseguimos ver a construção do nosso sinal clock. Além disso, eu já configurei para aparecer no nosso osciloscópio algumas medições específicas, onde vocês podem ver aí no canto inferior direito da tela. Então, a primeira medição que nós temos é o valor pico a pico, ou seja, qual é o valor em amplitude do sinal
levando em consideração o valor mínimo e o valor máximo. Nesse caso, nós temos um sinal aí de 5.4 volts pico a pico. Nós queríamos que fosse 5 volts, mas é um valor muito bem aproximado. A segunda configuração é a frequência, tá? Que é 1 Hz, conforme nós tínhamos construído. Além disso, nós temos o valor máximo como sendo 4.7 volts e o valor mínimo menos 600 milivolts, ou seja, menos 0.6 volts. Então, essa configuração a gente consegue ver, inclusive, na tela principal, que o formato está adequado, com um duty cycle de 50%, e o valor aí aproximadamente correto com o que nós esperávamos. Até porque eu configurei para cada divisão do osciloscópio representar 5 volts. E a gente consegue também visualizar esse valor que é muito aproximado. Beleza? Então essa é a configuração para vocês realizarem a construção de um sinal de clock.